É, é. E essa é uma profecia que se cumpriu durante a vida do profeta, Salam Alaihi Wasallam. Jabba. Eu acho que eu não vi o árabe. Então não sei se estou pronunciando isso errado. Relatou que o profeta, Salam Alaihi Wasallam, voltou de uma viagem. E quando ele estava perto de Medina, houve uma ventania forte, como uma rajada de vento. E era tão violento que a montanha parecia que ia ser empurrada, pressionada, né? E o profeta, Salam Alaihi Wasallam, disse em resposta a isso, e nesse vento trouxe a notícia da morte de um hipócrita. E certo. Quando eles chegaram a Medina, disseram que um hipócrita notório entre os hipócritas tinha morrido. E esse era um judeu influente, sabe? Tipo Abdullah bin Salam, esse tipo de cara. Mas, é, entre meus seguidores, disse o profeta. Vai ter alguns que vão dizer que a fornicação é permitida, que homens usando seda, intoxicantes e instrumentos musicais são permitidos. Isso está. E se você tem prestado atenção, vai perceber que existem os chamados muçulmanos que disseram todas essas coisas. Sim. Então vamos. Para o próximo. Eles cumpriram 2, 3 e 4. Eles dizem que homens usando seda é tranquilo, que intoxicantes são permitidos. Basicamente, eles pegam na passagem do Alcorão, que diz: Nó, vocês que acreditam, não se aproximem da oração enquanto estiverem embriagados. E eles dizem em A, V, sabe, tudo bem beber, só não reze enquanto faz isso, sabe? E então eles dizem em A, música. Instrumentos musicais não são proibidos. Só pega o que? Só pega. Ah, você sabe. É como a profecia. Diante sobre o Calani, sabe? O 11º, 1. Então, 2, 3 e 4 já estão em você, eles se cumprem. A fornicação é permitida sobre isso. Você pode ver bem ali. E você pode ter visto isso. Tem algumas pessoas por aí dizendo, sabe, mulher muçulmana pode se casar com homem não muçulmano. Tá tranquilo. Qual é o problema? Ou sei lá. E a questão é que isso literalmente torna o casamento nulo por padrão e torna a fornicação permitida. Até os xiitas, que fazem o casamento de mudar. Então, basicamente, eles têm esse casamento temporário que não existe no Islã. Tipo, isso foi revogado no Islã, o que significa que não existe. Foi permitido em um certo momento no Islã, mas depois foi revogado até o dia do juízo. Você pode voltar para o slide. Porque eu tenho mais uma coisa. Ah, sim. Sim. Então, eles dizem isso. Então, basicamente, eles fazem esse tipo de casamento temporário onde se casam com uma garota por tipo uma semana, um final de semana ou algo assim. Eles, sabe, têm relações com ela e depois se divorciam. Então, isso é considerado fornicação no Islã. Intoxicantes. Eu também pensei sobre como tem muçulmanos que gostam. Muçulmanos ocidentalizados que vão dizer em sabe, álcool é. Param. Sim, álcool é Aram, mas maconha. Não tem nada de errado com maconha, maconha e esse tipo de droga. Enquanto isso, intoxicantes. Qualquer coisa que te embriague não é permitido no Islã. Mas vai ter esses muçulmanos mais liberalizados e eles estão dizendo: não, a gente pode ter maconha. O Alcorão não fala de maconha, ele fala de álcool, fala de vinho, e isso e aquilo, certo? Na verdade, tem uma profecia especificamente sobre isso, que as pessoas, outra, que e não tá aqui. Ah, diz que haverá pessoas que vão tornar os intoxicantes permissíveis chamando-os por outro nome. Então, sabe, diz isso, certo? E, geralmente, os árabes entendem isso como apenas álcool, tipo vinho, sabe, cerveja, esse tipo de coisa, certo? Mas é isso. É, todo intoxicante. E aí algumas pessoas, elas tipo, você consegue ver isso? Um pouquinho. Não é, nem de longe tanto quanto é no ocidente, é só um pouquinho. Algumas pessoas dizem, sabe, alguns árabes, eles falam, sabe, maconha é de boa, porque fala chamar, sabe? Não fala intoxicantes, só chamar. Mas é tipo, sabe, eles estão chamando de outro nome. Ah, sim. E também, para o quarto, algumas pessoas rejeitam completamente esse adite com base em premissas falsas. E eles dizem: não, não, instrumentos musicais são permitidos. Tá tranquilo. Música e Aram estão no Alcorão. E como os Sahaba concordaram que a Aya, tem uma Aya na Surah Al-Luqman que fala sobre isso. É no começo da Surah Al-Kahf. E o companheiro disse que isso é sobre música. E ainda assim tem gente, tipo, eu vou te dar um nome agora.
Está no começo da Surata Al-Khan, e o companheiro disse que é sobre música. E ainda assim tem pessoas, tipo, eu vou te dar um nome agora. Shabir Ali é alguém que acredita que música é permitida, mesmo que esteja claro. Certo, é tudo spam. Beleza, vamos para o próximo. A qualidade dessa imagem não é tão boa, você vai ter que desculpar isso, mas isso é sobre o retorno bizantino. Isso tá no Alcorão. Quase tudo que foi dito até agora é Hadith, mas isso tá no Alcorão. Então, na Surah Al-Rum, logo no começo, diz que os bizantinos foram derrotados na terra mais próxima. Mas eles, depois da derrota, vão triunfar em 3 a 9 anos. 3 a 9 anos. Ah, e o resto do versículo tá lá, e o versículo seguinte. Mas, basicamente o que aconteceu foi que os bizantinos e os assassinos estão em guerra há um tempo, né? Eu acho que já faz anos nesse ponto. Tipo, uma guerra de verdade, né? E os bizantinos? Como podemos ver, aqui atrás, é onde estavam suas fronteiras. Mas o que aconteceu foi que os sassânidas tiveram uma sequência enorme de vitórias. E eles tomaram toda a Grande Síria, tomaram o Egito, tomaram a Armênia, tomaram toda a Anatólia. Você vê quanta terra, se você comparar isso com a imagem de antes, dá para ver quanta terra eles tomaram dos bizantinos. Os bizantinos estavam à beira de. E, bem quando isso acontece, o profeta recita o Alcorão, que diz que os bizantinos vão triunfar em 3 a 9 anos. Então, isso é de um livro de história. Diz o seguinte: a história do declínio e queda do Império Romano. E esse cara não é muçulmano. Ele diz que, na época em que essa previsão supostamente foi feita sobre essa profecia, nenhuma profecia poderia estar mais distante dos primeiros 12 anos do Império Bizantino. E essa é a dissolução iminente do Império Bizantino. Cara, eles estavam acabados. Eles vão ser destruídos. Ah, acabou. Por que o profeta faria uma profecia tão arriscada dentro de 3 a 9 anos? Esse império, que está prestes a colapsar, prestes a ser completamente conquistado pelo inimigo, vai conseguir se recuperar. Por que ele diria isso? Não é só uma profecia arriscada, que é difícil de se cumprir, você espera o oposto, mas ele deu um prazo. É um profeta inventando e dando prazo. Ele pôs um limite de tempo nisso. Então, um profeta inventando coisas e criando um limite de tempo. Sim, ele faria isso. Então, isso é uma revelação de Allah. Exatamente. E para acrescentar a isso, se algumas pessoas dizem, ah, bem, sabe, os hadiths foram escritos depois que essas coisas aconteceram. Este é o Alcorão. O Alcorão não foi transmitido por meio de manuscritos, por escritos. A principal transmissão foi oral. O profeta recitou isso em público e eles memorizaram, por conta própria. Então, se alguém, você sabe, se nós aceitarmos isso, sabe, pessoas delirantes que dizem em você sabe, eles inventaram esse verso depois, ou algo assim. Como isso aconteceria se o Alcorão é recitado em público, se o Alcorão é memorizado pelos muçulmanos em todo lugar? Certo. Como é que eles simplesmente chegariam e falariam, não, galera, tem um novo versículo. Olha isso sobre algo que aconteceu. Ah, sim, a propósito, esse versículo, mesmo que nenhum de vocês já tenha ouvido falar dele antes. Ah, foi há 7 anos, foi feito há 7 anos. É literalmente impossível, é completamente logisticamente impossível, é uma ilusão. Tentar dizer o contrário. Certo. E isso é uma das, sei lá, cara, você pode completar os espaços. Estou um pouco sem palavras só por causa de quão perplexas algumas pessoas são, sabe, quando fazem esse tipo de afirmação. Então. Temos profecias que se cumpriram na época do profeta, logo após o filho do profeta, como alguns séculos depois, nos nossos tempos. Tipo, qualquer que seja o jogo que você vai jogar, a melhor explicação é que é uma revelação. Se você disser, todas essas profecias antigas foram inventadas, tudo bem, mas isso não explica todos os dados, porque isso não explica como há profecias que estão se cumprindo hoje. Sabe o que eu quero dizer? Então essa explicação não faz sentido, não faz sentido nenhum. Sim, isso. É só desespero, na verdade. Por que isso? Não dá nenhuma explicação para as profecias específicas, não intuitiva e inesperadas que podem se cumprir centenas de anos depois. É que, na verdade, tem muitas profecias no Alcorão.
Tipo, eu tenho uma lista. É como se a gente pudesse passar por isso um desses dias. Mas não é só o Hadith. A gente fala muito sobre o Hadith. E tem profecias incríveis no Hadith. Mas também tem algumas profecias muito interessantes no Alcorão, como a que estamos falando hoje. Então, faz mais sentido quando você junta tudo. Sim, o Alcorão tem profecias. E sim, o Hadith tem profecias. E ambas são específicas. E ambas são, provas do Islã. Sim. Sim, certo. Próximo. Sim, basicamente. Então, isso foi assassinado. Sim, isso é como cumprimento. Esses são os assassinos. Quando essa profecia foi feita, isso foi alguns anos depois. Um retorno completo, que os bizantinos recuperaram tudo que eles perderam, eles recuperaram. Então, e a questão é que a profecia era apenas que eles fariam um retorno. E então eles não disseram que iriam recuperar tudo, e ainda assim, eles recuperaram tudo. E, você sabe, teve várias dessas vitórias até que, você sabe, elas se tornaram cada vez maiores, então até uma única vitória contava como um cumprimento da profecia. O que é muito interessante é que, um dos dias, uma das vitórias é o mesmo dia em que os árabes relataram, tipo, os Sahaba relataram. Eu acho que é Ibn Abbas que diz que no mesmo dia em que eles venceram os romanos, foi o mesmo dia em que os muçulmanos venceram a Batalha de Badr. A razão pela qual isso é interessante é porque quando a profecia é feita no Alcorão, ela diz: e naquele dia, os crentes estarão regozijando-se, com a vitória ou com a ajuda de Allah. Ele ajuda quem ele quiser. Então, mesmo por essa perspectiva, depois de mencionar essa profecia, ainda é dito que naquele dia os crentes se alegrarão, e é o mesmo dia em que os crentes venceram a batalha de Badr. Então, é uma profecia bem específica. E é o mesmo dia em que os crentes venceram a batalha de Badr. Então, é uma profecia específica. É incrível, certo? Agora vamos para o próximo, 1. E estamos quase no final, quase chegando a um dos meus favoritos, que vai ser o último. Então, isso também aconteceu durante a época do profeta. Os descrentes não atacariam. Não atacar os muçulmanos depois da Batalha da Trincheira. E a Batalha da Trincheira é quando há uma batalha onde os muçulmanos estavam. Parece que realmente estavam perdidos, sabe? Eles estavam completamente cercados pelos kafir, dos Quraishitas ao norte, certo? E então ele. Ainda tinha um inimigo de dentro, os judeus que estavam ao sul deles. Eles estavam prestes, como se diz, trair os muçulmanos e quebrar a trégua, e então vir e matar. Através de uma batalha de inteligência, um dos companheiros virou tudo, desmantelou as forças deles, e então os muçulmanos, foram libertados. E então, sabe, o resto é história, né? Esse é um hadith que Sulaiman disse quando os clãs foram expulsos após a Batalha da Trincheira. Eu ouvi o profeta dizer: a partir de agora, nós vamos lá e os atacaremos. As pessoas que nos atacaram, nós vamos lá e as atacaremos. E eles não virão nos atacar, mas nós iremos até eles. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Depois da Batalha da Trincheira, tudo mudou completamente. Os muçulmanos estavam no ataque. Finalmente tinham poder suficiente para desmantelar as pessoas que estavam tentando matá-los por tanto anos. E sim, se você ler a biografia do profeta, vai ver que isso é a verdade. Enfim, próximo. Os muçulmanos vão cair nas mesmas armadilhas que os judeus e os cristãos caíram. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele disse: espera, eu coloquei uma fonte para isso. Sim, Sahih al-Bukhari. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: vocês seguirão os caminhos das nações que vieram antes de vocês, palmo a palmo, cúbito a cúbito. Tanto que se eles entrassem no buraco de um lagarto, vocês os seguiriam. Os companheiros responderam: você se refere aos judeus e cristãos. E o profeta disse: quem mais? Então, os muçulmanos cairiam nas mesmas armadilhas. Eles seguiriam os judeus e os cristãos em seus erros. E se você olhar para muita da inovação e bid'ah e até mesmo o shirk que você vê hoje, muito disso é só uma cópia dos judeus e dos cristãos, certo? Feriados falsos, celebrando os aniversários dos profetas, e você sabe, santos, até mesmo a adoração a santos, sabe, chamando essas pessoas que já estão mortas. Sabe, como os xiitas, alguns dos sufis extremistas, até mesmo a ponto de adoração a túmulos, como fazem os xiitas com Ali, radiallahu anhu.
Isso é só uma cópia do cristianismo. É só o mesmo caminho dos cristãos, a invocação dos santos e dos estudiosos extremistas. A veneração. É muito comum entre os judeus e também entre os cristãos. O fato de que os muçulmanos estão celebrando o Natal sobre o que é o Natal, o nascimento de, entre aspas, o Filho de Deus, Subhanallah, Allah não tem um filho. E ainda assim, tem muçulmanos que estão celebrando isso e estão apenas seguindo os judeus e os cristãos em tudo. Bem, porque você sabe, muitos cristãos vivem no ocidente isso, e são as mesmas armadilhas. Sim. Pirê. Ah. Para ir ainda mais longe, isso é mais uma coisa anedótica, mas eu já vi alguns muçulmanos, fazem o mesmo truque sobre a história que os cristãos fazem. Então, geralmente são os protestantes que fazem isso. A propósito, os cristãos, eles dizem em não, a história de Lucas, você sabe, Sodoma e Gomorra. Não, isso não é sobre homossexualidade, isso é sobre estupro, sabe? É sobre estupro, não é sobre homossexualidade. Eles simplesmente distorcem tudo, sabe? Eu já vi alguns muçulmanos, usando a mesma desculpa sobre Lucas e o Alcorão, como se eles nunca tivessem lido o Alcorão, porque é tão explícito. É tão interessante. Porque o Alcorão Lud diz a eles. O profeta Lud no Alcorão diz a eles basicamente isso. Por que você está indo atrás de homens? Apenas. Vá para as mulheres em vez disso. Então, de acordo com essa lógica, ele está dizendo: parem de estuprar homem e estuprem mulheres. O que é isso? É só ridículo, cara. Eu não sei. Beleza. Última. Esse é o meu. Isso é, eu estava deitado na cama um dia. Eu acho que era tipo 4 da manhã, ou algo assim. Eu não consegui dormir. E, por acaso, eu me deparei com esse Adit. E eu acabei de ver isso, do nada. Não tinha ninguém explicando ou algo assim. E eu já sabia sobre o contexto histórico disso. Então, quando eu li o Adit, imediatamente, eu soube o exato evento que estava sendo mencionado. Por causa de quão preciso, e quão exato, e como. Tipo, foi realmente chocante quando eu li esse Adit. E, imediatamente, eu soube do que se tratava. Sobre isso, então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ele disse: em alguns do meu povo estarão, em uma área baixa, que eles vão chamar de ônibus, ao lado de um rio chamado Rio Tigre, basicamente, certo? E ali tem uma ponte. As pessoas dessa área serão numerosas e será uma das cidades capitais dos imigrantes, e em outra narração, é uma das cidades capitais dos muçulmanos. E então diz, no final dos tempos, os descendentes de virão com rostos largos, eu posso ter pronunciado isso errado, e olhos pequenos. E eles virão à margem do rio. E então, os habitantes da cidade se separarão em 3 seções, uma que seguirá o gado e viverá no deserto, e Paris, outra que buscará segurança para si mesmos. E eles vão perecer, ou seja, descrer. A palavra em árabe é kafa, certo? Então, isso pode significar que, sabe, a segurança é tirada deles, ou eles são apenas descrentes. Então, uma terceira seção, terceira. Terceira seção. Eles colocarão seus filhos nas costas e lutarão contra os invasores. Eles serão os mártires. Então, vamos dividir isso em tópicos. Então, isso vai acontecer em uma região chamada pelo nome de Baza. Isso não existia na época do profeta. Será uma cidade que se tornou uma cidade capital para os muçulmanos e imigrantes. Essa cidade ficará ao lado do rio Tigre, e um povo com rostos largos e olhos pequenos virá e a invadirá. E então os habitantes serão divididos em 3, em um grupo que foge, um grupo que busca a segurança, e um grupo que luta. Então, basicamente, os habitantes ou vão fugir e morrer, se submeter e morrer, ou seja, descrer ou lutar e morrer. É bem explícito. É bem específico. Até a região, até a história da região, da cidade, até a raça, etnia das pessoas que invadem, e até o que acontece com os habitantes da cidade. Só há um evento que isso pode estar se referindo, o cerco mongol a Bagdá em 1258, que, coincidentemente, aconteceu 2 anos depois do incêndio do Ejaz, que eu mencionei logo no começo disso. Então, apenas veja como isso se alinha.
Logo do lado de fora dos portões de Bagdá, havia uma área chamada Basra. A porta de Basra na época. Bagdá foi a capital dos muçulmanos por muito tempo. Tinha a Casa da Sabedoria. Se você sabe alguma coisa sobre história, já deve ter ouvido falar da antiga Bagdá antes do cerco mongol à região, né? Era imensa em conhecimento. Era imensa em ciências. Era imensa em habitantes. Uma das maiores cidades do mundo, né? E se você sabe alguma coisa sobre o cerco, você vai saber disso. Isso é chamado de fim da Idade de Ouro do Islã. Depois disso, basicamente, acabou para os muçulmanos. A Idade de Ouro tinha acabado. Certo. E você vê, cada detalhe está lá. Babu Basra, logo ali do lado, a Casa da Sabedoria, uma cidade capital para os muçulmanos por séculos, uma cidade capital para imigrantes também. Por causa de, você sabe, todo o conhecimento que estava lá. Os imigrantes iam para lá e, eles aprendiam, estudavam, ensinavam e faziam todo esse tipo de coisa. E então o rio Tigre passa bem no meio. E então, de novo, você vai ver. Até a raça dos mongóis é mencionada neste Hadith. Olha, rostos largos, olhos pequenos. Os mongóis. E exatamente como descrito. Então, você vai para a próxima. E ainda tem mais. E isso me impressiona. Você lê a primeira metade e fica tipo, isso é incrível. E você lê a segunda metade e fica tipo, ainda tem mais, sabe? E os habitantes vão se dividir em 3 seções. E a implicação aqui é que vai ser um massacre completo. Um massacre completo. E foi isso que aconteceu. Os muçulmanos foram mortos. Cada muçulmano que os mongóis conseguiam encontrar, eles matavam. Por quê? A cidade não se rendeu a eles imediatamente. Foi isso que eles fizeram. Foi isso que os mongóis fizeram. Se alguém não se render a eles, uma vez que eles cerquem, eles vão matar cada pessoa. Era isso que eles costumavam fazer. E foi isso que eles fizeram com os muçulmanos em Bagdá. Algumas das únicas pessoas que foram poupadas foram os cristãos e os que seguiam a Sharia. É isso. É isso. Então sim, ele ajudou os mongóis. Ele os convidou. Ele sabotou os muçulmanos e trouxe isso sobre eles, certo? E os cristãos. A razão pela qual eles foram poupados é porque eu acho que o Alukukan, que era o líder mongol na época, a mãe dele era cristã. É isso. Basicamente, só o profeta foi poupado. E se você olhar para o número de mortos, são até 2 milhões de civis mortos no cerco. Em 1258, a cidade inteira foi destruída. É por isso que dizem que foi o fim da Idade de Ouro dos muçulmanos. E mesmo na estimativa mais baixa, de fontes ocidentais, centenas de milhares de anos atrás. A implicação é que vai ser um massacre completo. E sim, é. É simplesmente incrível como essa profecia era específica. Assim, que eu li, imediatamente eu soube do que se tratava. Localização. Isso, a história da cidade, o que aconteceu, a etnia das pessoas, a etnia dos invasores. É simplesmente algo fora do comum. Ah, é. Para complementar, até a descrição de uma cidade que não existia na época. A cidade nem existia na época. E você pode ver, eu já mencionei essas coisas, a maioria das outras coisas, mas sim, é simplesmente incrível. Isso é simplesmente uma profecia de deixar a gente de queixo caído. E essas coisas, esses são sinais. Tipo, essas são 25, até algumas. Profecias tem algumas que ele colocou como número 25. Eles tinham várias profecias, como essa que tinha vários detalhes nela. Então você pode dizer 25 sinais de Deus de que o profeta Muhammad é verdadeiro, que essa é uma mensagem de Deus. E então, você sabe, os ateus e isso e aquilo, eles continuam exigindo milagres. Bom, aqui está. Certo. Mas, claro, as pessoas que não têm corações limpos, elas não têm bondade dentro delas. Eles vão continuar arranjando desculpas. E é isso que ela diz. Um versículo chegou até você, com certeza você vai acreditar nele. Diga, as provas estão apenas com Allah, e o que faz vocês acharem que
Quando elas vierem, não vão acreditar nelas? Eles juram por Allah, com os juramentos mais fortes, que se um sinal vier até eles, com certeza vão acreditar nele. Diga que os sinais estão apenas com Allah. Mesmo se viessem, não acreditariam. Quem quer acreditar, tudo bem. Quem quiser descrer, que seja. Punição dolorosa. Tipo, tem tantas profecias, todas essas evidências objetivas. Incríveis, né? E só pense consigo mesmo, em que ponto? É o suficiente, né? 25 profecias, 50 profecias, 70, 80, 90, 100, mais de 100. Isso não é suficiente para você. Quando é que é o suficiente para você, né? Só vai ser suficiente quando você morrer e for tarde demais para voltar atrás. Sabe? Mas é isso. Essa é a minha declaração final. Sobre isso, é tudo que eu realmente quero dizer por enquanto. 1. Tem mais profecias no site. Eu acho que se você quiser dar uma olhada, inshallah, a gente pode fazer isso outra hora, mas por enquanto. Assalamu alaikum, pessoal, obrigado por estarem aqui. De novo. O site dele é provandoislam.com. Este canal também é chamado de Provando o Islã, mas na verdade somos dois diferentes, somos independentes um do outro. Mas é ótimo que a gente conseguiu isso por acaso, né? Então, vamos encerrar por aqui.